Irmãos, não mantenhas, não vai para o estudo. A hoje é dia de partilhar artigos, notícias bem interessantes sobre Guiné-Bissau que estão escrevidos nas diferentes mídias internacionais. De bias que não faz, não vai buscar site Deutsche Welle, é um órgão de comunicação social que pertence ao Estado alemão, que tem essa versão na português e está para piar sempre coisas interessantes sobre Guiné-Bissau. Para falar de como é direito de autor de esse texto e que pertence a nós que é autor de texto, nesse canal, se você vê um canal que tem a missão simplesmente de poder ajudar guineenses a entender o que está passando no país. Então, direito de autor pertence 100% a eles, a nós estamos a partilhar com a intenção única de poder ajudar nós irmãos entender se bem que é que o mundo está escrevendo sobre o nosso país. Deutsche Welle escreve assim, artigo, ou seja, título desse, que me pensei mais para ser um artigo do que própria notícia, e fala assim, Guiné-Bissau, o regime das ordens superiores. A Guiné-Bissau parece ter se transformado num regime nos últimos meses, a avaliar pelo discurso político. É relativamente novo, mas o que significa isso? Perguntaram. Dizer regime será o mesmo que dizer erosão da democracia ou laivos ditatoriais? É o espelho da insatisfação política crescente na Guiné-Bissau? Ou serve apenas para não estar sempre a dizer que a culpa é do presidente Sissoko Embalo? Já para não falar nas ordens superiores que parecem abundar por esta altura no país. Políticos, analistas e até jornalistas usam cada vez mais a palavra regime para descrever o poder na Guiné-Bissau. Em declarações a Deutsche Welle, o jornalista e diretor da rádio privada Capital FM, Lassana Kassamá, explica que na Guiné-Bissau o termo regime é usado para descrever um sistema político de acordo com a sua forma de atuação. Ao fundo daquilo que é recorrente na Guiné-Bissau, a palavra regime é mais expressa numa perspectiva quando um poder político não é favorável. Aí sim usamos a palavra regime. Vejamos só quando um sistema político é mais aberto ou mais cumpridor dos princípios democráticos. Essa palavra não é muito usual. Ações ditatoriais do regime. Mas quais são os atos ou as ações que levam alguns cidadãos e políticos a qualificar o poder atual, liderado pelo Umaru Sissoko Embalo, de regime ditatorial? Perguntaram. Boubacar Touré, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, responde: todos os cidadãos na Guiné-Bissau que assumem uma posição crítica ao regime correm riscos. O analista político Armando Lona também afirmou que o país está a viver, neste momento, uma situação de descalabro total das instituições da República. Recentemente, ao comemorar os 30 anos de abertura democrática na Guiné-Bissau, o advogado Luís Vaz Martins disse o seguinte sobre a atual liderança política do país. Definitivamente é um regime ditatorial, porque o poder está concentrado numa única pessoa, que é o presidente da República. Uma outra voz crítica às atuações do presidente da República é do jurista Fodemane, que diz que a atitude do Sissoko, enquanto presidente, mostra que ele é a lei. A Constituição só serve quando lhe apetece. O deputado Sekuna Balé, ou Sekuna Balé, um dos vice-presidentes do Partido dos Trabalhadores Guineenses, aliado político de Sissoko Embalo, diz que esses argumentos não correspondem à verdade, afirmando que esses cidadãos que chamam o presidente de ditador estão a ser usados por alguns partidos políticos. São grupos de indivíduos que querem titular o nosso chefe de Estado de nomes que realmente não fazem sentido. Nós estamos a assistir a uma realidade que é triste hoje, porque pessoas que dizem que almejam ver a Guiné-Bissau estável são essas mesmas pessoas que estão a tentar denigrir a imagem do país. Visões controversas sobre o poder. Perante as visões diferentes sobre a realidade do país, o jornalista Lassana Kassamá diz que para chamar um sistema político de ditatorial é preciso ver a sua atuação e tirar as conclusões. Neste sentido, questiono o seguinte: vendo o quadro político da Guiné-Bissau ou dinâmica política, será que podemos dizer que estamos perante um regime democrático ou um regime ditatorial?
Nos últimos anos, vários casos de violações dos direitos humanos e normas democráticas foram registrados na Guiné-Bissau, como raptos e espancamentos dos cidadãos, ataques aos órgãos de comunicação social e repressão dos manifestantes. Os atores desses casos não foram traduzidos à justiça. As autoridades classificaram alguns de casos isolados ou cumprimento de ordens superiores. Mas quem é uma ordem superior na Guiné-Bissau? Kassamá considera que esta é simplesmente uma expressão adotada para sustentar atos censuráveis do ponto de vista democrático. Este termo era usado no sistema de partido único, onde, para não expor quem pediu a ordem, pode ser o ministro ou o presidente, aí se diziam ordens superiores. O jornalista afirma que este termo voltou e está a ser usado pelos agentes do próprio Estado para legitimar as ações ilegais. E quando se diz ordens superiores, não há ninguém a acusar, não há uma responsabilização clara de quem autorizou o tal ato. Sobre as acusações de ser um líder ditador, o chefe de Estado já declarou várias vezes ao público que ele não é um ditador, apenas não permitirá atos de desordem na Guiné-Bissau. Bem interessante. Esse que não acaba de ler, vós gostam, cada quem com esse ponto de vista, mas uma que vou acabar de perceber, a maioria deles concorda de como nós estamos a viver num regime ditatorial, de que instituições de Estado capturado para uma única pessoa, que considera-se cabeça dono do país, detentor de tudo direitos sobre guineenses, ok? Ele e primeiro cidadão, então tudo aquilo outros tem só que bem baixo dele para acatar ordens que ele e nada. Bom, claro que tem representante do PTG, que ainda e deputado de Madame G15, quer dizer, Guiné-Bissau, é tipo acusação da Guiné-Bissau por Royal. Deputado de Madame G15 está sendo um dos vice-presidentes de PTG. Mas pronto, e que não está assistindo na não política, cada tipo de situações eu pude olhar. Gente estudo a está a perceber, gente tem noção clara de que está a acontecer no país, com exceção, claro, de alguns apoiantes de Umaru Sissoko Embalo, que, para diferentes motivos, decidiram como sem interesses pessoais que têm que estar acima de interesse de todo um povo. Mas, só que não falamos, né, e que tem quinto que está fria, e que tem início, que tem fim, mandato de Umaru Sissoko Embalo está nesse fim, daqui a alguns meses ainda tem que acabar, e depois de que lá, nós temos um novo presidente na Guiné-Bissau. E as gente que apoia Sissoko, ninguém quer ser aqueles de Guiné-Bissau, ainda fica lá porque eles são filhos de terra, mas registro não fica de ser comportamento, de ser tudo o apoio que dá a regime ditatorial, okay, todo tipo de acompanhamento que é fazer a Umaru Sissoko Embalo, não está ali pedir que o regime muda, se é bem mistério tenta mostrar ao povo de Guiné-Bissau, eles que patriotas, eles que amam o povo, para não mostrar eles vídeo, para não ter esse registro, para não mostrar eles fotografias de tudo o que quer fazer com o Umaru Sissoko Embalo durante 5 anos de seu mandato. Então, irmãos, mais um viagem na Piruas. Vou partilhar vídeo, vou subscrever o canal, vou partilhar tudo vídeos que não estou partilhar com vós no canal, vou escrever comentário do que vou pensar e uma coisa está claro, o mundo perceber o que está acontecendo na Guiné-Bissau. Isso é importante. Nós estamos juntos, para Deus abençoe vós, para Deus abençoe o país Guiné-Bissau. Um abraço, Guiné-Ndare.